Seja bem-vindo ao mundo marcial. As origens precisas do Panantuca são atualmente desconhecidas, e em todas as ilhas filipinas há uma enorme diversidade de técnicas e nomes. O que se sabe é que a arte filipina do boxe como sistema de autodefesa foi transformada em esporte em 1905, influenciada pelo boxe ocidental que foi trazido para as ilhas pelos militares e civis dos Estados Unidos que chegaram às Filipinas em 1899. A arte faz parte do sistema combativo mais amplo conhecido como artes marciais filipinas, que é mais famoso pelo uso de armas. As Filipinas foram reivindicadas pela primeira vez por Fernão de Magalhães em 1521, em nome da Espanha. Em 1898, a Espanha vendeu as ilhas aos Estados Unidos, que prontamente se recusaram a reconhecer a Primeira República Filipina, estabelecida também em 1898. Como resultado disso, a Guerra Filipino-Americana eclodiu quando as forças americanas chegaram em 1899. A guerra oficialmente terminou em 1902, mas uma guerra de guerrilha continuou até que os Estados Unidos reprimiram com força e colocaram todos em áreas hostis em campos de internamento. Aqueles que não foram enterrados até uma determinada data foram fuzilados à vista. Milhares morreram como resultado disso, mas as hostilidades rapidamente e finalmente terminaram depois disso. Como uma parte, o termo pescoço de couro, usado para se referir aos membros do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos deve parte de suas origens à Guerra Filipino-Americana. Originalmente, os soldados britânicos e americanos usavam uma coronha de couro no pescoço para tornar sua postura mais militarista. Esta prática foi abandonada pelos Estados Unidos em 1872, mas devido ao grande número de inimigos enlouquecidos com facas encontrados nas Filipinas, o estoque foi introduzido mais uma vez como uma precaução de segurança para proteger contra ferimentos no pescoço e decapitações. A capacidade dos atacantes filipinos de gerar enormes quantidades de adrenalina e tornar-se praticamente imunes à dor também levou ao desenvolvimento da pistola .45 como arma secundária, pois foi constatado repetidamente que a .38 não conseguiu deter os agressores. Após a exposição ao boxe ocidental, há algumas alegações de que houve então uma contra-influência que viu o boxe filipino influenciar o desenvolvimento do estilo ocidental. Por outro lado, outros argumentarão que o Panantuca é o resultado da mistura de boxe ocidental com artes marciais filipina e, portanto, é uma arte de luta relativamente moderna. Um grande ponto de virada na história do boxe ocidental foi o estabelecimento das regras de Kingsbury em 1867. Essas regras acabaram com o uso da luta livre no ringue e também introduziram o uso obrigatório de luvas. As lutas até aquele momento eram sem luvas. Ambas as modificações das regras mudaram a natureza do boxe. A única evidência de que o wrestling já foi permitido é o uso do clinch, do qual os lutadores geralmente são separados pelo árbitro. As luvas protegiam as mãos e isso permitia que muito mais força fosse gerada, resultando em mais nocautes. Anteriormente, os lutadores detestavam arriscar golpes fortes por medo de quebrar as mãos. De acordo com os historiadores do boxe, foi essa mudança que levou os boxeadores a adotarem uma postura diferente, com os braços enluvados ao redor da cabeça, em vez de estendidos diante do corpo, e ao uso de táticas mais defensivas, como balançar e esquivar, o uso de as próprias luvas para bloquear golpes recebidos e melhor uso do trabalho de pés. Pugilistas artistas marciais filipinos individuais podem ter influenciado boxeadores ocidentais individuais em uma data posterior. Panantucan como uma arte marcial, parece ser uma síntese de técnicas de boxe ocidentais com artes marciais filipinas indígenas para criar um sistema misto que funciona melhor no alcance de boxe e luta suja. Enquanto um boxeador ocidental costuma parar uma vez em um clinch, o praticante de Panantucan continuará a lutar usando técnicas que são ilegais sob as regras de Kingsbury, incluindo quedas e o uso de ground and pound, como é usado no MMA. Dois aspectos do Panantucan que são ilegais no boxe moderno são imobilização e destruição de membros e dumo, que é agarrar em pé. Gunting é a tática de atacar um membro de entrada, visando pontos nervosos e grupos musculares para tornar o membro inútil. O dumo, às vezes pode ser comparado ao clinch do boxe e do Muay Thai, pois a cabeça e a parte superior são controladas, mas também incluem chaves de braço e golpes de ombro para causar danos e desequilibrar ainda mais o oponente. Desta forma, os pontos vulneráveis são expostos para um ataque de acompanhamento. Outro aspecto que diferencia o Panantucan do boxe ocidental é o uso de exercícios de treinamento de Ubud, que podem ser comparados à prática de empurrar as mãos usada em alguns estilos de Kung Fu chinês e Karatê de Okinawa. O Ubud visa promover a sensibilidade, um fluxo de técnicas e habilidades defensivas. Uma diferença adicional é o uso de bastões de Kali, agrupados em um feixe de 2 ou 3, que são agarrados por um parceiro de treinamento e usados para simular ataques, como um jab, usando a ponta do feixe de bastões, e também como um alvo que pode ser mantido verticalmente ou horizontalmente ou em qualquer ângulo intermediário. Em termos de técnica, um lutador basicamente faz uso de técnicas de golpe, que atacam principalmente a partes sensíveis do corpo para superar um oponente. E assim, movimentos como socos, cotoveladas, cabeçadas, golpes no ombro e joelhadas são comumente usados pelo lutador. Além disso, partes do corpo como bíceps, tríceps, olhos, nariz, mandíbula, têmpora, virilha, costelas, coluna e parte de trás do pescoço são muitas vezes atacadas durante um ataque de Panantucan. Curiosidades: o Panantucan combinado com Jet Kune Do forma o estilo de luta da saga de filmes Jason Bourne. O coordenador de luta, Jeff Imada, discípulo de Dan Ozanto, faz as coreografias do filme. Existem aspectos distintos do estilo de luta de Bourne, que fazem a ação nos filmes de Bourne parecer vívida e realista. E outra curiosidade, que esses estilos também foram usados em um jogo chamado The Bourne Conspiracy. O boxe filipino, o Panantucan, integra o conjunto das artes marciais filipinas. É uma arte agressiva e violenta, com muitos exercícios e manipulações corporais. É muito importante que as técnicas sejam aplicáveis em uma situação de sparring em situações reais. Nem todos os exercícios são 100% projetados para combate. Existem exercícios para outros fins também: desenvolver equilíbrio, mobilidade, fluidez, reflexos, ritmo e outras habilidades.
Mas é muito importante que você saiba quais técnicas são usadas para quais propósitos de incapacitar o oponente, e você não deve acreditar em mágica. A arte deve ser limpa e simples. São projetadas para se adaptar a situações reais e as técnicas não são praticadas para circunstâncias esportivas. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.